Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Vamos hoje a uma notícia bem interessante que acredito eu não vi ter saído em jornais do Brasil. Infelizmente eu não tenho conseguido tempo para gravar tudo o que eu gostaria. Muitas coisas estão acontecendo ali no Oriente Médio e em outras partes do planeta, mas o tempo não me tem permitido parar para gravar. Mas essa matéria aqui eu não poderia deixar passar. É que o Sinédrio incita candidatos a prefeito de Jerusalém a prepararem-se para a reconstrução do terceiro templo. Escute aqui, essa matéria é muito importante nos dias que nós estamos vivendo hoje, que tanto se fala da construção do templo, que tanto se fala de Israel. Escute aqui. Jerusalém terá um novo prefeito na próxima semana, esta que vai iniciar-se agora. E mais do que qualquer outra eleição, este ano decidirá a natureza religiosa da capital de Israel. O recém-formado Sinédrio, ele foi reformulado em 2004, o recém-formado Sinédrio enviou uma carta aos dois candidatos enfatizando o papel do terceiro templo na política atual do município. Na realidade, a eleição para prefeito de Jerusalém realizou-se na semana que passou. Teve 5 candidatos, mas os resultados foram tão próximos que uma votação adicional nesta próxima semana é necessária para escolher entre 2 candidatos. Moshe Lion, com 33% dos votos, e Ofer Berkovitch, com 29%, competirão entre si por não terem conseguido os 40% do eleitorado necessário para ganhar o cargo. Lion já esteve intimamente ligado ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em 1996, Lion foi nomeado diretor administrativo do gabinete do primeiro-ministro, servindo simultaneamente como assessor econômico. Ele continuou em ambos os papéis até 1999. Netanyahu, no entanto, não endossou oficialmente nenhum candidato. Já Berkovitch é o fundador e presidente do Itorerut de Jerusalém, ou seja, o Despertar de Jerusalém em Jerusalém, um movimento político sionista não alinhado. Nomeado como um dos 8 vice-prefeitos da cidade em 2013, ele tem sido fundamental na aprovação de leis para aumentar as moradias populares da cidade, como também taxar duplamente os proprietários de propriedades desocupadas e permitir que as autoridades locais utilizem terras públicas para construir apartamentos, que seriam alugados a preços baixos. Ele quer tornar Jerusalém mais limpa e ainda mais amiga da alta tecnologia. Ele patrocinou projetos culturais e esportivos árabes e israelenses. O aspecto judaico-religioso de ser prefeito de Jerusalém foi ampliado em grau ainda maior em uma carta aberta que o Sinédrio enviou aos 2 candidatos. Escute isso aqui agora. Com a aprovação misericordiosa de Deus, um de vocês será escolhido como chefe da cidade. Seja construído e preparado para o seu propósito final, escreveu o Sinédrio. Apelamos aos candidatos, bem como aos eleitores, para que façam escolhas baseadas na verdade e no aspecto principal de Jerusalém, que é a construção do templo. O Sinédrio escreveu uma carta semelhante ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de ele vencer a eleição, pedindo que ele desempenhasse um papel na construção do terceiro templo, assim como o rei persa Ciro ajudou os judeus a construir o segundo templo, após o exílio babilônico do século VI a.C. Evitar essa questão essencial põe em perigo a existência da cidade e sua identidade como capital de Israel, colocando em risco Israel. Quem escreveu isso foi o chefe do Sinédrio aos candidatos a prefeito. Todo judeu e toda a humanidade são ordenados a subir ao monte do templo. Esperamos que você, como candidato,
se relacione com esse papel que a cidade tem como lar do templo. Ouça que coisa poderosa o Sinédrio aqui, os representantes do Sinédrio estão dizendo. Este assunto não é simplesmente uma questão de crença religiosa, mas também deve ser expresso em termos políticos, fiscais e educacionais. O Sinédrio enfatizou ainda a importância de Jerusalém no mundo. Na carta, eles notaram que a capital de Israel é frequentemente o foco da política interna. E no caso de Trump, tornou-se parte essencial de sua plataforma. Na carta, o Sinédrio elogiou Trump por transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. E eles dizem: Jerusalém em sua totalidade é santificada como santa e é o centro espiritual do mundo, o trono de Deus. Pedimos que você divulgue seus planos relacionados a esse aspecto da cidade. Há várias maneiras pelas quais isso pode ser realizado, como festivais de santidade para substituir os da impureza. O Sinédrio já começou a trabalhar neste sentido, realizando reconstituições completas do serviço do templo antes das festas bíblicas. Outro exemplo glorioso foi o World Creation Concert, ou seja, Concerto da Criação do Mundo, realizado na semana anterior ao Rosh Hashanah, do qual participaram vários representantes de países da América do Sul. O Sinédrio enfatizou ainda que a cidade mudará quando o templo for reconstruído, exigindo grandes melhorias em sua infraestrutura. E eles disseram: Jerusalém deve se preparar para receber os milhões de peregrinos que participarão das festas quando o terceiro templo for construído, dizia a carta. Também pedimos ao governo que prepare um centro para um órgão internacional para substituir as Nações Unidas e AIA, que será enraizada na Bíblia. Então veja que matéria importantíssima. O Sinédrio, eles estão já dando as cartas para o novo prefeito de Jerusalém, para que este tenha como meta a construção do terceiro templo. Se nós já estamos ouvindo falar deste templo, da reconstrução que anos atrás não se falava tanto, é porque muito em breve o anticristo vai assumir o seu poder neste planeta e nós já estaremos longe. Isso é para quem crê e não vamos entrar mais em detalhes. Jesus está voltando, as notícias estão aí cada vez mais. O Oriente Médio está em ebulição. Infelizmente não vai dar para gravar os vídeos, as matérias que eu coletei, mas não tenho tempo de passá-las. Estou trabalhando mais na divulgação pelo WhatsApp entre os amigos, porque não tenho tido tempo de sentar e gravar para o YouTube. Mas uma coisa é certa: temos que estar preparados 24 horas. Não sabemos quando a trombeta vai tocar, mas pode ser a qualquer momento. O Senhor está dando sinais, está dando visões, sonhos, está falando aos corações o seguinte: que breve já está vindo um juízo para este planeta. É interessante, eu conversando com um amigo, que estamos sempre orando na sala de oração do trabalho, e quando eu confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador há 20 anos, em 1998, nas orações o Senhor falava que estava voltando. Depois isso evoluiu para o Senhor dizendo: eu estou às portas. Recentemente, de 2 anos para cá, o Senhor tem dito: o tempo acabou. E agora o Senhor está falando: o juízo já está vindo. Pessoas estão tendo sonhos com terremotos ali na ponte Golden Gate, nos Estados Unidos, e também no Rio de Janeiro. Algo está para acontecer. E nós precisamos estar preparados. Como está a sua vida com Deus? Não há mais tempo para você estar brigando com o pecado, colocando o pecado debaixo das suas asas. Não há mais tempo para isso. Lute, porque de uma hora para outra milhares de pessoas vão sumir. E nós precisamos estar antenados com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, para sabermos os tempos que estamos vivendo e que a qualquer segundo
a qualquer minuto, nós estaremos rompendo a gravidade, indo nos encontrar com o Senhor nos ares. Deus te abençoe poderosamente. Desculpe não poder estar passando mais notícias para você, muita coisa está acontecendo, mas infelizmente o meu tempo não está mais dando para tanto. Mas à medida do possível eu vou estar informando a todos vocês. Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.